Olá! Hoje vou fazer uma resenha do livro Dona Leopoldina, A História Não Contada, de Paulo Resutti, a mulher que arquitetou a independência do Brasil. Vou falar um pouquinho sobre o autor. Paulo Resutti é escritor e pesquisador paulista, membro titular do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Trabalhou como consultor técnico na exumação dos corpos dos primeiros imperadores do Brasil. É arquiteto, mas desde 2006 pesquisa de forma independente acontecimentos históricos relacionados ao Império no Brasil. Através dessa pesquisa, escreveu mais de 4 livros sobre esse período da história do nosso país. E lançou uma biografia sobre o imperador Dom Pedro I, que acabou ganhando, inclusive, o prêmio Jabuti na categoria Biografia, que é um dos maiores prêmios da literatura brasileira. Depois de desmistificar a figura de Dom Pedro, a coleção A História Não Contada apresenta a imperatriz Dona Leopoldina, conhecida no imaginário brasileiro como a vértice frágil do mais célebre triângulo amoroso da história do Brasil. Maria Leopoldina sofreu diante do escândalo que foi o relacionamento do marido com Domitila de Castro, a futura Marquesa de Santos. Mas sua trajetória revela muito mais do que a mulher traída à luz do dia. Nascida na Áustria, culta e refinada, ela deixou a Europa em 1817 para uma aventura transatlântica e se tornou uma estrategista política fundamental no processo de independência. A biografia de Leopoldina, no entanto, ainda parece distante da maioria do povo brasileiro. Sua figura complexa e carismática, sua vida intensa e breve, sua combinação de temores e coragem, força e fragilidade, são nuances reveladas e descritas pelo escritor e pesquisador Paulo Resutti nessa história não contada. O livro inclui ainda um caderno de imagens inéditas e partes de documentos originais para relatar as reflexões, crenças e angústias da primeira imperatriz do Brasil. A fim de analisar os principais aspectos da vida íntima da imperatriz, o pesquisador Paulo Resutti descobriu fatos inéditos sobre a sua trajetória que não foram revelados nos livros de história. Lançada em 2017 pela editora Leia, a obra Dona Leopoldina, a mulher que arquitetou a independência do Brasil, compõe a coleção A História Não Contada, do renomado historiador. Nessa edição, o biógrafo desmistifica a figura da imperatriz do Brasil. Ela ficou conhecida pelos escândalos amorosos por ser uma das personagens mais célebres do triângulo amoroso da história do Brasil. No entanto, segundo o autor, Maria Leopoldina sofreu diante das revelações da traição de Dom Pedro I com Domitila de Castro, a figura da Marquesa de Santos. Nascida na Áustria, a bela, culta, jovem, deixou a Europa em meados de 1817, para se aventurar no Brasil. De acordo com o historiador, essa figura ilustre e importante ainda para o processo de independência do país, tornando-se uma grande estrategista política. Embora a imperatriz tenha sido essencial para a construção histórica da nação brasileira, ela foi esquecida e injustiçada pela sociedade. A biografia revela uma personagem complexa e carismática, que viveu intensamente, mesmo que breve, pois combinava coragem e força. A edição inclui um caderno com imagens inéditas, que revela documentos originais que explicam as crenças, angústias e pensamentos mais profundos de Maria Leopoldina. Abaixo um trecho escrito pelo historiador. Apagada, pouco atraente,
e traída são alguns dos adjetivos que me vêm à mente ao me lembrar da imagem que eu fazia da Imperatriz Leopoldina há cerca de 10 anos. Ao me debruçar sobre a história de um dos mais famosos casais de amantes brasileiros, Dom Pedro e a Marquesa de Santos, Dona Leopoldina ainda me parecia sem muita vida. Como alguém poderia aguentar tanta humilhação e não se revoltar? Era um homem do século XXI vendo a questão com o olhar atual. Ao começar a escrever sobre a Marquesa, e principalmente durante os estudos para a minha biografia a respeito de Dom Pedro, tudo mudou. Leopoldina era uma estrategista, mais preparada e educada que Dom Pedro. Teve a sua história diminuída e elevada à categoria de santa. Mártir da paciência por tudo que sofreu no Brasil. Aliás, coisa comum em nossa história são as mulheres entrarem nela como santas ou como devassas. Esse é o ponto que une Dona Leopoldina à Marquesa de Santos. O papel político de ambas foi apagado. Afinal, a política é o campo de homens há milênios. E geralmente são eles que escrevem a história, com raras exceções. Além do material que vinha coletando sobre ela, desde a biografia da Marquesa de Santos, muito mais surgiu durante as pesquisas para a obra a respeito de Dom Pedro I. Então, eu vou comentar um pouquinho sobre a história. A Leopoldina saiu muito cedo da Áustria, ela fez um contrato de casamento com Dom Pedro I, ela tinha de 18 para 19 anos, era muito culta, falava vários idiomas, tocava piano e estudava pedras, mineralogia. Ela queria até, na Áustria, ela dizia para o pai dela que ela queria trabalhar, se ela voltasse para a Áustria, ela queria trabalhar com os minérios, sobre mineralogia. Ela veio para o Brasil, na verdade, a família portuguesa saiu, Dom João VI saíram em 1808 de Portugal, fugindo das guerras napoleônicas, e vieram para o Brasil e aqui fundaram o Império. Ela, na verdade, foi um contrato de união entre os dois. Ela casou por contrato na Áustria mesmo, e ela veio de navio para fazer as festas aqui no Brasil logo que ela voltou, que ela veio. Ela, lá na Áustria, ela vivia maravilhosamente bem como princesa. Na época das guerras napoleônicas, eles tiveram que até sair do palácio. O pai dela, imperador da Áustria, o imperador Francisco, saiu com a família também e pediu para a família ir para um campo lá onde eles ficaram, na verdade uma fazenda, e a mãe dela ficou muito doente e morreu. Então a Imperatriz Leopoldina perdeu a sua mãe muito jovem, e depois ela se sentia como mãe a madrasta. Na época as rainhas morriam muito cedo, elas tinham muitos filhos, e o rei logo casou com uma outra princesa, e a Leopoldina foi criada por essa madrasta. Ela era muito amiga da irmã, Maria Luísa, que também por contrato, por questões políticas, casou com Napoleão, foi a segunda esposa do Napoleão, e teve um filho com ele, a Maria Luísa. E, na verdade, ele depois foi embora, deixou a Maria Luísa como divorciada com aquele filho, e a Leopoldina era muito amiga dessa irmã e amava esse sobrinho. Ela teve que vir para o Brasil, então ela conta como foi a viagem de navio. Ela tinha muitos enjoos, muita dor no estômago, ela tinha problemas bem sérios assim no estômago. Não se adaptou à comida portuguesa. Ela trouxe na comitiva no navio, eram muitos navios que vieram, a comitiva, e daí ela tinha comidas alemãs, ela comia as comidas da Alemanha porque ela não conseguia comer, não se dava bem com a alimentação portuguesa. Ela chegou aqui e levou um susto, porque era muito quente,
o Brasil, no Rio de Janeiro, era quente, abafado, e na época as mulheres usavam aqueles vestidos como aparece agora na novela das 6, Novo Mundo, assim, então as ruas tinha muito banhado, o esgoto era céu aberto, então ela reclamava de muitas moscas e muita sujeira, era um lugar muito sujo. Claro que no ambiente onde ela vivia, se ela ficasse dentro do palácio, ela não percebia isso, mas tinha cheiro de esgoto, tinha muita mosca e o calor era insuportável. Ela reclamava muito do calor porque como ela viveu na Áustria, lá é sempre muito frio, então ela sentiu muita dificuldade para se adaptar ao clima no Brasil. Aqui ela se encantou com o príncipe, ele era um conquistador, Dom Pedro I era um conquistador, então ela ficou muito apaixonada. Ela era, comentavam que ela era gordinha, baixinha, mas ela era muito amável, muito educada, tratava muito bem o povo brasileiro. Então ela foi muito amada pelo povo brasileiro. Ela teve 7 filhos, o primeiro filho faleceu ainda em criança. Daí ficou como talvez herdeira do Brasil, do trono do Brasil, a filha mais velha dela. Só que ela teve depois um filho que era Dom Pedro II e ele ficou como herdeiro do trono do Brasil, e a filha mais velha dela ficou como rainha de Portugal. E iria também como tratado assim, de casamento, casar com o tio Dom Miguel de Portugal para ter o trono de Portugal. Daí houve um problema muito sério quando Dom Pedro tinha muitas amantes e ele se apaixonou por Dona Domitila de Castro. Era casada com um oficial e ela se separou, tinha 2 filhos com um oficial e era amante do Dom Pedro, e ele tratava ela, tanto que ela ficou como Marquesa de Santos. Toda a família dela tinha cargos políticos na corte, então a gente comenta que naquela época também tinha nepotismo, aquela coisa de ajudar, é o tio da Domitila, então coloca ele lá no cargo. E ele chamou a Domitila também para estar no palácio, então ela acompanhava a imperatriz, e a imperatriz Leopoldina começou a ficar muito triste, muito magoada, porque era de conhecimento de todos aquela amante. Eles fizeram uma viagem até a Bahia e ela teve que conviver com a amante do marido nessa viagem de 20 dias até a Bahia, e ela adoeceu, assim, ela se sentiu muito mal. Existem boatos de que quando ela estava grávida do último filho, era um menino, 3 meses de gravidez, ela dizem que ela foi chutada, que o imperador chutou a barriga dela, mas não existe nenhuma comprovação sobre isso. Ela perdeu o bebê, ele foi resolver problemas no sul do país e ele não estava presente quando ela teve o aborto, ficou muito mal. Dizem os médicos que da época que a causa-morte dela não foi o aborto, mas não sabemos. O corpo dela foi exumado, ela foi enterrada no Rio de Janeiro e foi trasladado para São Paulo, e em 2012 os corpos dela, do imperador Dom Pedro I e da segunda esposa do Dom Pedro foram exumados. E na exumação e no trabalho que fizeram, eles perceberam que não tinha nenhum osso quebrado e não teria como dizer que ela teria perdido ou teria sido chutada pelo Dom Pedro. Então pode ser boatos. Concluindo, o livro é bem interessante, que o livro é todo traçado através das cartas que ela recebia e escrevia para o seu pai na Áustria, o imperador Francisco, para a sua irmã Maria Luísa, para uma amiga que ela teria, e também algumas cartas das ajudantes, né, das damas de companhia da Dona Leopoldina. Então todas essas cartas
foram estudadas, e o livro é todo escrito através das cartas que ela escrevia, e ela sofre muito quando ela perde esse bebê, e ela fica muito doente, e ela morre muito jovem. Ela ficou apenas 9 anos no Brasil, e ela conta nas cartas que ela teve, sofreu muito, e principalmente quando o imperador deixou ela de lado pela Domitila. Existem mais o livro do Dom Pedro, o outro livro que o Paulo Reduz escreveu também sobre a história da Domitila e sobre as cartas entre Dom Pedro I e Domitila de Castro. Ela foi, a Imperatriz Leopoldina, a verdadeira que arquitetou assim a independência do Brasil. Então, como ele era, o Dom Pedro I era muito namorador, não era muito político, era muito faca na bota, e ela era mais calma, ela conseguia fazer esses tratados políticos, então ela arquitetou a independência do Brasil. Ela, na verdade, nesse tempo que ela esteve no Brasil, ela disse que era a nova pátria dela. Ela amou o povo brasileiro, apesar dos grandes problemas, e ela nunca pôde voltar para a sua pátria de origem, a Áustria, que era o sonho dela voltar para a Áustria. Ela morreu aqui no Brasil. Obrigada, não esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal.